Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós neste momento. Graças dou a Deus por poder estar aqui compartilhando junto com vocês da sua palavra. Nesse momento, quero trazer aqui a luz da Bíblia, as grandes maravilhas de Deus para cada um de nós. No mundo em que vivemos, existem pessoas que vão contra a Bíblia e pessoas que vão a favor da Bíblia. Pessoas que pregam o que a Bíblia diz e pessoas que negam o que a Bíblia diz. Então, muitos, na verdade, falam ao contrário da Bíblia, mas por inocência, a maneira que aprendeu, acreditando assim que estão certos. Porém, é necessário que hoje eu traga para você algumas coisas que a Bíblia fala e que são verdadeiras e muitos estão negando. Portanto, fique atento, toda atenção. Pegue sua Bíblia, uma caneta e um caderno, para que você possa escrever essas passagens e possa viver de acordo com o que a Bíblia diz, porque o objetivo é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, vamos ver aqui, vamos aprender um pouquinho sobre lei, para que nós possamos entender. Vamos falar sobre decretos de reis, leis que eles selaram com os seus anéis. Isto era leis que não podia ser revogada ou anuladas. Então, preste atenção. Depois de serem promulgadas, não se poderia mais mudar. Verdadeiramente, histórias que cruzam e vai além por milhares de anos. A Bíblia Sagrada nos traz a memória sobre os reis que assim procederam com seus decretos de leis. Decreto é ordem de um chefe de Estado ou de uma outra autoridade com força de lei. No livro de Atos, no capítulo 17, versículo 7, diz: os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. No Salmo 119, no verso 16, diz: recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Estatuto é lei, Ezequiel 5, versículo 6. Preceito, uma ordem dada para servir como regra geral, Salmo 19, versículo 8. E Mateus 15, versículo 9 diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, meus irmãos, existem muitas doutrinas que são preceito dos homens e contraria a vontade de Deus. Isso eu estou falando independente da religião, porque o objetivo aqui não é magoar ninguém, mas levar somente a verdade. Então nós precisamos sim estar atento para sabermos se o que estamos fazendo está de acordo à vontade de Deus. Aqui no Salmo 19, versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Há muitos pregadores hoje dizendo que a lei de Deus foi abolida na cruz. Tais pessoas não sabem distinguir as leis e então colocam os mandamentos em abolição, sem distinguir entre lei de Deus e lei de Moisés. Lei de Deus foi escrita por Deus e lei de Moisés escrita por Moisés. Lei de Deus é chamada lei real, pois é a lei do rei. Nisto vemos que não é de Moisés, pois Moisés não era rei. A lei do Senhor, do rei, julga.
lei real não pode ser riscada ou desfeita. Ou seja, quando um rei ele escrevia uma lei, dava o seu decreto que era promulgado, então acabou. Não havia mais como ser revogada. Você viu lá no livro de Daniel sobre a lei dos medos e dos persas? O rei, porém, gostava de Daniel, mas ele tinha decretado uma lei e Daniel foi acusado e foi levado à cova dos leões. E ali o rei buscou a Deus, entrou em jejum, porque ele não poderia fazer mais nada, porque ele tinha dado um decreto de lei. E então, o que aconteceu? Deus livrou a Daniel. Lei de Moisés, e escrita por ele, podia ser anulada. Esta lei consistia em ordenanças, ela era conhecida como lei cerimonial também. A lei de Deus, conhecida como lei real, lei da liberdade, Tiago 2,12, lei do amor, lei moral, esta é eterna, quer dizer, nunca mais vai ser desfeita. Por quê? Foi Deus quem escreveu. Deus mandou que passasse esta lei. Esta lei, ela nos revela o nosso pecado, ela julga. Então, se nós não tivéssemos ela, se Deus não tivesse dado, não teríamos culpa. Mas Deus deu e temos que obedecê-la. Sobre esta lei de Deus, vamos ver o que as Escrituras dizem em Mateus 5,18. Eu quero saber se você é contra Jesus ou se você é a favor de Jesus, se você é contra a Bíblia ou a favor da Bíblia. Jesus diz: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Esta lei não podia ser mudada. Jesus novamente fala em Lucas 16:17, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então nós vemos que o próprio Jesus, ele sabia que aquela lei vigorava eternamente, então jamais ele mudaria. Ele não nos deu outra lei, os mandamentos continuam. Em Tiago, o capítulo 2, versículo 12, fala assim: e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Está vendo, meus irmãos? Esta lei da liberdade vai nos julgar. Se você desobedecê-la, se você quebrá-la, se você quebrar os 10 mandamentos, você vai ser julgado por ele. Porque você foi ensinado. Mas eu, você, todos nós seremos julgados pela lei da liberdade, que é os 10 mandamentos, conhecido como lei moral, lei do amor, lei real, lei de Deus. Então, vamos ficar atentos, porque Deus vai nos julgar por essa lei. Em Romanos 2,12 diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Está vendo? Então, nós temos que pregar a verdade. E pessoas estão escondendo aí dos nossos irmãos, estão dizendo que não precisa mais guardar a lei, esse negócio de sábado foi para os judeus. Mas vamos verificar. Tem muitos enganadores por aí, que diz que a lei não deve ser guardada, isto é grave, e ir contra Cristo. E quem vai contra Cristo é anticristo. 1 João 2,18, Jesus é a verdade, e sobre a guarda desta lei, os 10 mandamentos, ele diz em Mateus 19:17, e ele disse-lhes: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Está vendo, meus irmãos? Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É os mandamentos de Deus em vigor. Então, não temos dúvida
de que esses mandamentos não foram anulados. Satanás, ele está querendo anular a lei de Deus e muitos têm caído nas armadilhas dele. Então, meus queridos, é hora de nós prestarmos atenção mais na Bíblia, para nós não sermos contra a palavra de Deus. Agora eu pergunto, quem tem razão? Jesus ou aqueles que dizem que não precisa guardar os mandamentos? É lógico que é Jesus, a menos que você seja um anticristo. Aí anularia os mandamentos. Leamos agora 1 João 5,3. Você não quer ser um anticristo, quer? Então não anula os mandamentos, não vá contra Cristo. Porque a Bíblia diz que quem vai contra Cristo é anticristo. Entendeu? Que ele nega. Então, meus irmãos, preste atenção, que Deus abra o seu entendimento, que você possa, de todo o coração, buscar a Deus neste momento, pedindo entendimento. Vamos ver aqui 1 João 5,3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isto é verdade. Mas vamos mais aqui a 1 João 5,2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Está vendo, irmão? Quando nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Vamos mais à frente em Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência do santo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quem é que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? É o povo dos últimos dias, o povo que está preparado para os últimos dias, para enfrentar as consequências, né? Então essa é a igreja que nós vemos em Apocalipse 14:12, o povo que guarda os mandamentos. Esse povo vai se unir, vai reconhecer, cumprindo o que Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas eu vou agregá-las. Então Jesus vai agregar estas pessoas e nós já estamos nos momentos finais, e as características de uma igreja verdadeira é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é maravilhoso. Aqui está a paciência do santo, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, o que você diria ao apóstolo Paulo quando ele disse em Romanos 3:31, se Paulo estivesse nos nossos dias hoje aqui conosco, muitas pessoas rejeitariam, sabe por quê? Olha o que ele iria falar: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Então, Paulo diz que a lei é para ser estabelecida, né? Bom, Paulo era guardador da lei, 10 mandamentos. Você diria, como muitos dizem, que é seita? Porque muitos aí estão dizendo que os que guardam os mandamentos, esse povo aí que guarda os mandamentos, é seita. Meu irmão, vamos ter cuidado. Veja o que algumas pessoas falaram em Atos 24:5. Olha só, viu? Presta atenção. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e é o principal defensor da seita do Nazareno. Olha só o que as pessoas estavam dizendo contra Paulo e contra Cristo e contra os discípulos de Cristo, dizendo que ele era da seita dos nazarenos. Meus irmãos, muitas pessoas estão falando isso hoje. Arrependa-se, porque aqueles que guardam os mandamentos estão em obediência a Deus e por eles serão julgados todos nós. Se você fala, olha o que Paulo fala para você, se você também afirma isso, no versículo 14, veja o que Paulo diz: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que se chama seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Está vendo? Então Paulo continua com a sua razão e afirmando
que cria na lei e nos profetas. Então, por que essas pessoas estão chamando ele de seita? E quando chama de seita, estão chamando a nós. E quando chamamos a nós também, está chamando a Jesus. Queridos, vamos ter mais cuidado com as palavras. Eu entendo que você aprendeu de uma doutrina que foi preceitos de homens que ensinaram as coisas erradas. Mas agora Jesus te chama para a verdade. Mas não fica só por aqui. Paulo quer falar com você em Romanos 7,12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Veja o que Paulo está falando. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Em nenhuma vez você vê dizer Paulo que essa lei acabou. Então, vamos continuar. Jesus também não falou. Mais um pouquinho. Veja se você está concordando com Jesus. Sabe por quê? Olha o que Jesus fala. Eu não vim anular a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Tá vendo? O próprio Jesus falando que não veio anular a lei ou os profetas, ele veio cumprir. Meus irmãos, é hora de todos nós cumprir também. Nada foi anulado. Meu irmão, cuidado, arrependa-se, peça perdão, Jesus te dará. Os 10 mandamentos continuam, mas vamos agora para a lei de Moisés. Esta sim, esta foi anulada na cruz. Então temos que saber fazer a diferença entre o que foi anulado na cruz e o que não foi. Bom, esta lei foi escrita por Moisés. Em Deuteronômio 31:9, diz assim: E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Esta lei foi escrita em livro, ao contrário da de Deus, que foi escrita em pedra, Deuteronômio 31:24. Esta de Moisés. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo acabar, vendo, ela foi escrita num livro, até que ela acabou. Vendo que foi num livro, agora, quem dá este nome, Lei de Moisés? Não somos nós. Nós não damos este nome, mas a própria Bíblia. Veja Neemias 8:1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esta lei foi chamada Cédula das Ordenanças. Em Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos seria contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então esta lei de Moisés, escrita em livro, chamada lei cerimonial, cédula de ordenanças, essas foi cravada assim na cruz. Nós não negamos, nós aqui pretendemos falar a verdade e mostrar. Esse negócio de falar coisas e não provar na Bíblia é engano, é doutrina de homem, doutrina de demônios. Foi esta lei que foi anulada, cravada na cruz, e não a lei de Deus, que é eterna. Vamos mais, em Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Esta lei foi mudada, Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz também mudança da lei. Mas um pouquinho, vamos lá para Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Esta lei, que consistia em ordenanças, é bem diferente da lei de Deus. Vejamos um detalhe: se os 10 mandamentos fossem abolidos, o que seria de nós? Tendo que adorar imagem, tendo outros deuses, o nome de Deus em vão,
sem o sábado que Deus mandou descansar, matando pessoas, adulterando, furtando, dizendo falso testemunho, cobiçando, estaríamos perdidos. Toda a esperança acabaria e todos nós estaríamos perdidos. Deus é amor e sua lei é amor, meus irmãos. Então, vamos para frente, vamos continuar observando. Os discípulos, eles guardavam a lei de Deus. Jesus guardou. Durante séculos, a lei de Deus foi guardada depois da morte de Cristo. Por exemplo, se a lei, os 10 mandamentos fossem anulados, que então Lucas 23, 56 não teria valor? Porque as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus no sábado repousaram conforme o mandamento. Você veja, Jesus tinha morrido. Então, a lei que foi cravada na cruz foi a lei cerimonial, lei de ordenanças, a cédula de ordenanças, e não os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, o 4º mandamento é o sábado, e as mulheres que foram ver o corpo de Jesus no sábado repousaram. Nós vemos em Atos Paulo também, ele se encontrava à beira do rio, louvando a Deus no sábado. Então nós vemos que não foi abolido. O que foi abolido foi a lei cerimonial e não a moral. Mas algumas pessoas dizem que não precisa mais de lei, não precisa cumprir mais a lei. Não precisa, porque você não leu Gálatas 6:2. Vamos ver? Vamos. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Por que, meus irmãos, negar? Não é hora de negar, mas é hora de levarmos a palavra de Deus aos nossos corações. Pedir que Deus escreva as suas leis em nossos corações, e assim estaremos guardando a sua lei. Nós precisamos ir em frente. A obediência a Deus, guardando os seus mandamentos, guardando o que Ele deixou escrito para nós na Bíblia Sagrada, e assim, meus irmãos, estaremos obedecendo o que Deus fala. Que Deus vos abençoe neste momento. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, buscai a Deus enquanto é tempo.